Os nomes foram definidos, com base no agregador Locomotiva CNN, que cruza pesquisas e calcula uma média móvel. Em São Paulo, Fernando Haddad, do PT, tem 36 pontos, como vocês veem aí. Tarcísio de Freitas, do Republicano, 21. E Rodrigo Garcia, do PSDB, 14 pontos. O agregador ainda não contabiliza o Datafolha de hoje, é importante dizer. Tarcísio e Haddad, já foram entrevistados. E hoje é a vez de Rodrigo Garcia, do PSDB. Vamos saber, então, um pouco mais sobre o candidato. Rodrigo Garcia tem 48 anos e nasceu em Tanabi, interior de São Paulo. É advogado e empresário. Foi filiado ao PFL, hoje União Brasil, de 1994 a 2021, quando migrou para o PSDB. Rodrigo Garcia cumpriu 3 mandatos como deputado estadual e 2 como federal. No estado de São Paulo, foi secretário adjunto de Agricultura e Abastecimento, secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e secretário da Habitação. Na capital, foi chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e secretário especial de Desburocratização. Em 2018, foi eleito vice-governador na chapa liderada por João Dória, ocupando o posto de governador no último mês de março, com a renúncia de João Dória. Disputa o cargo como candidato principal da chapa pela primeira vez. Nossa entrevista tem duração de preciosos 20 minutos. O analista de política, o Caio Junqueira, também participa comigo. Candidato, boa noite, bem-vindo. Caio, seu boa noite também. Boa noite, candidato. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite a todos da CNN que nos acompanham nessa noite de quinta-feira. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Vamos lá, candidato. O ex-governador João Dória, simplesmente não apareceu na campanha do senhor, mas os problemas da gestão, vamos dizer assim, que o senhor fez ao lado dele, não tem como desaparecer. E aqui eu quero dar um exemplo, que são as mais de 190 obras atrasadas, isso segundo o apontamento feito, candidato, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como é que o senhor pretende resolver isso? Olha, Mona Lisa, trabalhando como eu tenho feito nesses últimos 5 meses como governador de São Paulo. São Paulo hoje vive o maior investimento da sua história em infraestrutura. São mais de 50 bilhões de reais em contratos e isso gera mais de 8 mil obras no estado e mais de 200 mil empregos nesse momento. São Paulo, por exemplo, faz mais de 11.500 quilômetros de asfalto em estradas estaduais. Só para a gente comparar, isso é mais do que o dobro do que o governo federal faz no Brasil inteiro. Então, portanto, são muitas obras sendo feitas nesse momento. E nós temos menos de 200 obras com problema. Outras obras nós temos adiantado e outras nós sofremos com atrasos, como todo fornecedor e todo governo sofre. O importante é a gente comparar o maior volume de obras da história e cerca de 190 obras paralisadas. Se a gente olhar o governo federal, por exemplo, mais de 7 mil obras paradas. Aliás, a comissão de obras paradas do governo federal já chegou a um número de 31 mil. Quem faz bastante corre o risco de ter e enfrentar problemas. Eu enfrento esses problemas de frente, procurando dar solução para cada uma dessas obras paradas e acelerando esse grande pacote de obras chamado Pro São Paulo, para que São Paulo continue tendo a melhor infraestrutura do Brasil. Sim, mas entre essas obras atrasadas, não dá para a gente tirar, não citar algo que é tão importante para São Paulo, que é o Rodoanel Norte, candidato? Que foi prometida a conclusão tanto pelo ex-governador João Dória quanto pelo senhor. Quando a gente olha essas questões pontuais, é tudo grave quando se pensa numa das principais necessidades em São Paulo, que é a mobilidade, locomoção. Mona Lisa, o Rodoanel Norte já está com a licitação publicada e haverá um leilão no começo do ano para quem ganhar o leilão terminar a obra do Rodoanel. Mas é importante a gente lembrar 2019. Nós tínhamos a linha 6 do metrô parada, ela tem hoje mais de 9 mil funcionários trabalhando. A linha 2 parada, ela tem hoje mais de 3 mil funcionários trabalhando. A rodovia dos Tamoios, lá no litoral norte, nós entregamos o trecho de serra, temos 2 mil funcionários trabalhando lá nos contornos da Tamoios. A linha 17 estava parada, hoje está em obra, a linha 15, ou seja, nós tivemos muitos problemas no Brasil que paralisaram grandes obras nos últimos anos. Nós atuamos firmemente aqui em São Paulo,
Todas as grandes obras públicas foram retomadas, com exceção do Rodoanel, que agora já está em licitação e nós realizaremos o leilão na Bolsa de Valores no começo de janeiro, para que o Rodoanel seja retomado e, no máximo, em 24 meses de obra, ele possa ser concluído. Quem faz muita obra corre esse tipo de risco. O importante é que o governo tenha atuado para diminuir essas obras paradas, muitas vezes são brigas na justiça, e nós temos atuado e hoje São Paulo é um canteiro de obras realmente, com mais de 200 mil funcionários trabalhando nas obras do Estado. Mas, candidato, se o saldo é tão positivo, por que o fazedor de tudo isso não aparece na sua campanha? Eu me refiro a João Dória. Mona Lisa, o João Dória deixou a vida pública, cuida da sua iniciativa privada, cuida das suas empresas e eu sou candidato a governador. Eu estou aqui em debate. Os meus adversários querem trazer outras pessoas que não estão nesse debate e eu quero discutir São Paulo. Eu quero comparar a minha história de vida por São Paulo com a história de vida do ex-prefeito Haddad, do ex-ministro Tarcísio. Não foi um bom prefeito da capital, tomou o cartão vermelho quando foi candidato à reeleição, não perdeu para o João Dória e para o Bruno Covas, perdeu para votos brancos e nulos. O outro foi ministro que, quando pôde ajudar São Paulo, não ajudou. O ministro Tarcísio deixou São Paulo em último lugar nos investimentos do governo federal. Não conhece São Paulo, acabou de chegar aqui em São Paulo agora, não viveu esse estado. Diferente dos dois, eu estou há 27 anos trabalhando por São Paulo, nos mais variados cargos públicos que eu já ocupei, e a CNN fez uma bela biografia aqui antes da nossa entrevista. Então, portanto, eu estou aqui trabalhando. Eu não tenho que discutir o passado, eu preciso olhar o futuro e o meu passado está aí para ser avaliado pelos eleitores. Que bom que todos os candidatos gostaram desse breve retrospecto que a gente faz. Isso é sinal que a nossa produção do Núcleo de Eleições trabalhou muito bem. Caio, chega no papo, por favor, enquanto o candidato toma uma aguinha também. Candidato, o senhor é um exímio aí, leitor político, né? Avalia muito bem os bastidores da política e faz boas leituras do cenário político, do tabuleiro político. Já estivemos juntos algumas vezes, inclusive. E eu queria a sua leitura política, candidato. Por que, depois de décadas no poder, o PSDB corre o risco de, pela primeira vez, aí, perder o Palácio dos Bandeirantes? Por que isso está acontecendo e pode acontecer com o senhor? O que está acontecendo na política aqui em São Paulo que o PSDB pode sair como grande derrotado aqui em São Paulo? Caio, não é isso que eu acredito. Eu acredito que eu vou ganhar a eleição porque eu vou ganhar a confiança dos eleitores de São Paulo nessa reta final. Infelizmente, a briga e a polarização nacional, ela está deixando a escolha do governador, do senador, dos deputados para a última semana. E eu estou muito confiante de poder ir para o segundo turno e ganhar as eleições de governador. Aliás, eu disputo essa eleição, Caio, sem um padrinho. Eu não estou aqui para prestar serviços nem ao petismo e nem ao bolsonarismo. Eu estou aqui para cuidar dos paulistas. Eu não estou aqui me pendurando em padrinho político, candidato a presidente da República. Eu sou um candidato independente, autônomo, que representa uma história de dedicação a São Paulo e represento também um partido que fez muito por esse estado. Aliás, é importante dizer que a população escolheu os governadores eleitos nos últimos 28 anos. Eu sou diferente do João, que era diferente do Alckmin, que era diferente do Serra e que era diferente do Covas. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de trabalhar. O importante é que essas conquistas que São Paulo teve nos últimos 20 anos, Caio, são conquistas importantes. Nós não temos o melhor estado do Brasil por acaso. Nós temos porque foram feitas escolhas aqui em São Paulo. A continuidade de boas administrações, com acertos e erros que todos cometem, fez com que São Paulo se descolasse do restante do Brasil. E eu estou aqui como governador há 5 meses. E não estou aqui para dizer que as coisas estão perfeitas. Só Deus é perfeito. Candidato. Estou aqui para dizer que eu vou continuar trabalhando para, nos próximos 4 anos, colocar em prática toda a minha experiência e energia em favor de São Paulo. Vou reformular brevemente. Não corre o risco aqui de perder a eleição. Vou reformular brevemente. Onde o PSDB errou que permitiu que o bolsonarismo avançasse sobre o seu eleitor aqui no estado? Olha, Caio, nós vivemos algo diferente do que a gente vivia nas eleições até 2018. Nós sempre tivemos o PT de um lado e o PSDB dos outros rivalizando. E em 2018 apareceu o Bolsonaro e ganhou as eleições. E hoje ele é quem rivaliza com o PT. Eu quero lembrar que eu estou aqui em São Paulo desde 1998 disputando eleições. Sempre contra o PT. Sempre estando do lado oposto do PT e vencendo o PT aqui em São Paulo. Aliás, eu acredito o sucesso do nosso estado porque o PT nunca administrou São Paulo e, se depender de mim, não vai administrar.
Hoje eu fiquei muito feliz com a pesquisa Datafolha, que me coloca apenas 5% atrás no segundo turno do candidato Haddad, mostrando claramente para o eleitor de São Paulo que eu sim tenho condições de vencer o PT no segundo turno em São Paulo e, portanto, eu vou trabalhar muito para poder estar no segundo turno e para poder vencer as eleições. E vamos aguardar a eleição nacional, uma eleição acirrada, disputada, que, na minha opinião, terá segundo turno e, a partir do segundo turno, a população, com mais calma, vai poder escolher o futuro presidente da República. Candidato, sobre esses quase 30 anos, então, da gestão tucana no maior estado do país, eu quero falar sobre concessões. Porque o senhor foi presidente, né, do Conselho de PPPs e concessões, quando da concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, que são linhas absolutamente fundamentais e importantes. Dia sim, dia também, há muita reclamação sobre tudo isso. Se eleito, o senhor vai manter ou vai mudar algo nesse modelo que tem sido tão questionado pelos usuários? E mais uma vez eu toco na questão da mobilidade, sim, porque ela é fundamental para quem vive em São Paulo. Monalisa, nesse momento nós temos 5 obras de metrô sendo feitas em São Paulo. Isso dá 35 quilômetros de novas linhas de metrô na capital. Para o telespectador ter uma ideia, São Paulo tem cerca de 104 quilômetros de metrô, mais de 200 quilômetros de trem e nós temos 35 quilômetros em obras. A linha 6 é uma linha concedida. A linha 2 é uma linha feita com dinheiro público, portanto, linha pública. A linha 17, concedida. A linha 15 será concedida. E a linha 9 foi concedida e nós temos uma obra de extensão nela ainda. Todo início de concessão, muitas vezes você tem problemas na transição do contrato, que é o que ocorreu em relação à linha 8 e 9. Você pode observar que nos últimos 30 dias a linha 8 e 9 saiu das manchetes de jornal. Nós temos uma normalidade no atendimento e esse mês, Monalisa, começa a reforma em novas 7 estações. E no ano que vem a concessionária vai colocar 22 novos trens nessa linha. Então, portanto, nós fizemos a primeira concessão de linha de trem na capital de São Paulo, que foram as linhas 8 e 9. Tivemos muitas dificuldades na transição, essa dificuldade ficou para trás, o Estado atuou rapidamente, multou a concessionária, mas ao mesmo tempo ajudou para que a gente resolvesse grande parte desses problemas e agora nós vamos avançar. Eu acredito na concessão. Mas tem que se mudar o modelo de concessão, o senhor acha? Aprimorar com mais multas, com mais peso, enfim, algo que proteja mais o usuário? Sempre dá para melhorar. Nas linhas 8 e 9, por exemplo, a gente criou mecanismos de tarifa, a gente criou a possibilidade de levar a linha 8, que cuida aqui da zona oeste da Grande São Paulo, até Sorocaba. É uma coisa inédita em contratos de concessão, você deixar previsto uma extensão tão grande como essa. Então, eu sou daqueles que já cuidei de concessão, já cuidei de habitação, já cuidei de ciência e tecnologia, e eu sempre penso que dá para você melhorar. E você não pode ter compromisso com o erro. Os processos de concessão de São Paulo, eles pautaram o Brasil, Monalisa. Aqui começou a primeira concessão, aqui começou a primeira PPP e os contratos de 20 anos atrás não são os mesmos desse ano. Nós vamos evoluir sempre para que a gente possa preservar cada vez mais a qualidade no serviço público. Caio. Candidato, segundo turno na eleição presidencial, quem será seu candidato, Lula ou Bolsonaro? Na primeira entrevista do segundo turno aqui na CNN, você me pergunte. Eu estou trabalhando para Simone Tebet, que é a minha candidata a presidente da República, do meu partido, e vou trabalhar até o último dia para estar no segundo turno e a partir da decisão do eleitor soberana de quem vai disputar a eleição em São Paulo e quem vai disputar em Brasília, eu vou me posicionar como eu sempre fiz na minha vida pública toda. Mas a declaração hoje do presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, bateu como para o senhor? Seja 100% honesto, a oportunidade é para isso. Olha, Monalisa, o presidente Fernando Henrique é um homem que o Brasil tem um grande respeito, foi um homem que estabilizou a economia e a moeda desse país, fez um grande trabalho no seu período, abriu o Brasil para o mundo, quebrou monopólios, enfim, evoluiu em vários setores. Então eu respeito muito o presidente Fernando Henrique, respeito as suas opiniões e entendi que ele quer justamente que o presidente eleito seja um homem democrático, seja um homem que premia a liberdade e até então isso vale para os 2 principais candidatos aí. Vamos aguardar o segundo turno. O senhor e avaliar... entendeu na publicação dele que se refere aos 2 principais candidatos? O senhor viu ali referências ao presidente Bolsonaro? Olha, até então o que a gente vê... isso é inédito no dia. O que a gente vê hoje, Monalisa, é um acirramento e uma desarmonia entre poderes. A democracia do Brasil não corre nenhum tipo de risco.
nós temos instituições fortes, nós temos governadores, prefeitos, parlamento forte. Então eu vejo isso muito mais como uma guerra de narrativa, como uma realidade. Eu não tenho dúvida que quem foi escolhido o presidente da República, quem foi escolhido os governadores e governadoras desse Brasil, tomarão posse no dia 1º de janeiro. O Brasil está maduro para isso e creio muito que a democracia já é um valor individual do eleitor brasileiro e ninguém vai abrir mão disso. Caio? Para o segundo turno, o senhor vai tentar ter o Tarcísio no seu palanque? Caio, o segundo turno é quem eu não quero, né? Eu tenho a menor rejeição dos 3 candidatos. Claramente, as pesquisas já me apontam como aquele que pode derrotar o candidato Haddad do PT aqui em São Paulo. E eu cada vez mais estou mostrando que São Paulo é um estado organizado, porque o PT nunca administrou aqui, nós nunca gostamos de MST, nós nunca gostamos de invasões de prédios em São Paulo, nós nunca gostamos de um governo incompetente, um governo que quebrou o país. São Paulo sempre teve a responsabilidade fiscal como sua premissa. Então, portanto, eu espero estar no segundo turno, espero disputar com o candidato Fernando Haddad para, mais uma vez, não deixar o PT administrar São Paulo. E as pesquisas estão aí mostrando que a minha baixa rejeição e o alto índice de aprovação já do meu curto governo de 5 meses me dão total condição de ir para o segundo turno e ganhar as eleições. São Paulo também não gosta da ocupação de áreas de risco, né, candidato? Qualquer chuva mais forte é aquela tragédia repetida. A gente acompanhou várias vezes já esse ano. E é isso que eu quero perguntar para o senhor. Porque um levantamento recente aponta mais de 700 mil famílias morando em áreas de risco. Por que, em quase 30 anos de PSDB em São Paulo, isso nunca foi resolvido? Mona Lisa, olha o restante do Brasil, né? Nós temos menos problemas aqui. O senhor está falando por São Paulo, por isso estamos olhando para São Paulo. O que estou colocando é que você tem muito menos problemas em São Paulo do que em outros estados. O Brasil é um país ainda em desenvolvimento. Nós tivemos no governo do PT e agora no atual governo 15 milhões de pessoas a mais que foram para a extrema pobreza de 2014 para cá. E as consequências estão aí, a desigualdade social aumentando. O governo federal, esses últimos 3 anos e meio, não contratou nenhum projeto de habitação do Faixa 1 em São Paulo, que é para a população mais pobre. O governo de São Paulo está bancando sozinho as unidades habitacionais para baixa renda aqui em São Paulo com o dinheiro do Estado. Nós tínhamos que ter mais apoio do governo federal, mais recursos do Fundo Garantia, como nós tivemos lá atrás e conseguimos bater recorde de entrega de moradia. São Paulo atua sozinho para que a gente possa enfrentar essas ocupações de área de risco e dar habitação de qualidade. Espero que o próximo presidente possa voltar com o Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, para que São Paulo continue produzindo habitação de qualidade. Nós vamos aqui ter o compromisso de investir 1% do ICMS em habitação. Eu já fui secretário de habitação, conheço do tema, para que a gente possa remover essas áreas de risco. Nós só vamos resolver o problema de habitação quando o Brasil crescer, quando a gente conseguir gerar emprego de qualidade para que essa população não precise fazer mais ocupações em São Paulo. Caio? Volta ao assunto, candidato. Como convencer o eleitor que migrou para o bolsonarismo a retomar, a votar nos tucanos aqui em São Paulo? Olha, um dos grandes argumentos é que um tucano aqui de São Paulo pode vencer o PT e o candidato deles deve perder para o PT. Além disso, Caio, você que é do interior de São Paulo como eu, sabe que ao longo do tempo as pessoas vão amadurecendo, vão observando aquilo que está acontecendo em São Paulo. Eu tenho o Pró São Paulo, que são mais de 8 mil obras em andamento para mostrar, o Bolsa do Povo, várias ações na área social, na área do emprego e da renda em São Paulo. E as pessoas vão ter que decidir no próximo domingo, dia 2. Isso tudo que está em andamento vai continuar ou vocês vão querer trocar o governador? Eu acredito que comigo São Paulo corre muito menos risco. Eu não só vou preservar o que nós fizemos até hoje, como vou fazer o São Paulo avançar nos próximos 4 anos. Os meus adversários vêm aqui para falar mal de São Paulo. Até parece que o Haddad e o Tarcísio estão disputando o pior estado do Brasil, porque nada funciona na cabeça deles. Aliás, ficam fazendo promessas de reduzir imposto em todo lugar e aumentar a despesa que vão quebrar São Paulo. Isso não funciona. Os meus compromissos de campanha são compromissos com dados, baseados no orçamento e naquilo que São Paulo pode fazer. Eu me preparei a vida inteira, Caio, para ser governador desse estado, tenho 48 anos e tenho muita vontade de trabalhar nos próximos 4 anos para avançar ainda mais em São Paulo. Falar então de mercado de trabalho. Candidato, o estado mais rico do país tem 7,5 milhões de pessoas na informalidade. E nós temos também mais de 2,5 milhões de desempregados. Como é que a gente fala sobre isso? Como é que a gente pode ter uma realidade dessa? Eu repito, é o maior e mais rico estado do país. Onde é que foi a falha?
Mona Lisa, você que é uma repórter atenta, sabe que a macroeconomia é responsabilidade do governo federal, mas São Paulo tem feito a sua parte. Nós crescemos 5 vezes mais do que o Brasil nesses últimos 3 anos. Enquanto o Brasil cresceu 1,5% de 19 a 21, São Paulo cresceu mais de 7,5%. Nós estamos gerando cerca de 30% dos empregos do Brasil e temos 22% da população. Agora, nós não estamos satisfeitos. Eu tenho aqui 2 propostas concretas para formação de mão de obra e qualificação profissional. Eu vou fazer o Mediotec em São Paulo, Mona Lisa. 1.250.000 alunos do ensino médio vão ter oportunidade de cursar um ensino técnico, combinado com o ensino médio, para que a gente já deixe esses alunos preparados para o mercado de trabalho. Além disso, nós vamos ampliar as fábricas de cultura, que não só dá curso de cultura tradicional. As fábricas de cultura dão cursos de robótica, na indústria de games, dão cursos também de audiovisual, para formar essa geração e essa molecada para o mercado de trabalho. Hoje o home office nos permite que os meninos e meninas aqui de São Paulo possam ser programadores de computação, por exemplo, de empresas multinacionais do outro lado do mundo, trabalhando aqui nas periferias da nossa cidade ou também no interior de São Paulo. Então, um trabalho forte de qualificação profissional. Além disso, crédito. Nós temos o Banco do Povo, que nunca emprestou tanto dinheiro como está emprestando agora para o pequeno e microempreendedor individual. E temos a Desenvolve São Paulo. Através de linhas de créditos específicas, nós vamos dar o primeiro empurrão para que os empreendedores de São Paulo possam avançar nos próximos 4 anos. Minuto e 49, Caio, ainda de papo. Candidato, o seu grupo político comanda o estado de São Paulo há 40 anos, né? Se a gente pegar na linha do tempo aí, desde Franco Montoro, se a gente for bem rigoroso, há no mínimo 20 anos, desde Mário Covas. O senhor não acha que democracia também pressupõe alternância de poder? Democracia pressupõe escolha soberana do voto, Caio. Ninguém aqui foi governador biônico, foram governadores escolhidos pela população. Então, a população precisa ser respeitada. A cada 4 anos, ela escolhe o governador desse estado e eu espero ser escolhido no próximo dia 2 de outubro para ir para o segundo turno. Espero ser escolhido lá no segundo turno governador para que eu possa garantir as conquistas de São Paulo, proteger São Paulo dessa briga política que não está levando o Brasil a lugar nenhum. Eu quero paz para que a gente possa trabalhar aqui no estado de São Paulo. Eu sou o único candidato a governador independente que vou ter autonomia de dialogar com quem quer que seja o presidente da República. Aqui o meu padrinho são 46 milhões de habitantes de São Paulo. Eu só devo satisfação a esses pessoas. Eu não estou aqui para defender o meu partido, defender a minha coligação, estou aqui para defender São Paulo e colocar tudo que eu aprendi na minha vida, trabalhando com 5 governadores diferentes, participando de várias secretarias diferentes, à disposição de São Paulo. Eu sempre comento que essa briga política não está trazendo solução. A guerra ideológica não faz hospital, não faz estrada, a guerra ideológica não faz bom prato. Nós vamos ter um trabalho grande de desigualdade social para ser enfrentado. Por isso eu já soltei o imposto zero para a população mais pobre. Aqui a população pobre, a partir de 1º de janeiro, se eu for eleito, Mona Lisa, 5 segundos, não vai pagar imposto mais, porque eu vou devolver todo o imposto pago. Então eu quero agradecer a oportunidade e pedir o apoio e o voto para o Rodrigo 45. Muito obrigada, candidato, pelo papo. Obrigada, Caio. E assim a CNN encerra, então, as entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. Deixa eu só ouvir, então, o tchau do candidato. Ele está sentadinho ainda, né? Uma boa noite ao senhor. Até a próxima. Obrigada.